Hoje é um grande prazer, um imenso prazer ter a professora Maiana Zatz, da professora titular do Instituto de Ciências Biológicas da USP. Ela também é coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e também do Instituto Nacional Célula-Tronco em Doenças Genéticas. A professora Maiana é uma das maiores autoridades no Brasil nesse tipo de pesquisa em células-tronco. Ela fez a sua graduação e pós-graduação na USP, no Instituto de Ciências Biológicas, e um pós-doutorado na Califórnia. E, como eu disse, ela é professora titular do Instituto de Biociências da USP. Ela é membro da Academia Brasileira de Ciências e também da Third World Academy of Science, que é a Academia de Ciências do Terceiro Mundo. E ela é presidente fundadora da Associação Brasileira de Distrofia Muscular. E a área de atuação dela é genética humana e médica, né? É também biologia molecular com enfoque em doenças neuromusculares e pesquisas em célula-tronco. Bom, ela tem vários prêmios, eu não vou citar todos aqui, tá certo? Vou citar apenas alguns. Em 2000, ela ganhou a Ordem Nacional Gran Cruz do Ministério de Ciência e Tecnologia. Em 2005, a indicação 1000 mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. Em 2006, o Gran Cruz da Ordem do Ipiranga, do Estado de São Paulo. E em 2007, o Prêmio Scopus. E agora, o ano passado, em 2008, a Mulher Cidadã Berta Luz, do Senado Federal. Okay? Então, é um imenso prazer termos aqui a professora Maiana Zatz. Eu que agradeço muito o convite, faz muito tempo que eu queria ver, e queria agradecer ao professor Banhato, professor Glaucius, e todos vocês aí por esse convite. E eu estou encantada aqui com esse auditório, com tanta gente, realmente é um prazer muito grande estar aqui. Então, a ideia durante essa hora que eu vou falar é falar um pouco das pesquisas e falar um pouco de desafios éticos, e eu vou deixar muitas questões aí para vocês, vocês pensarem para a gente debater. Então, por que eu me envolvi com pesquisas de células-tronco? Eu trabalho com doenças genéticas e são mais de 7.000 doenças diferentes, que atingem 3% das crianças que nascem de pais normais. E elas são responsáveis, nos países, pelo menos do primeiro mundo, onde as doenças endêmicas, doenças infecciosas já estão resolvidas, elas são responsáveis por 50% das mortes no primeiro ano de vida. E nós estamos chegando lá, aqui em São Paulo, pelo menos, onde a taxa de mortalidade no primeiro ano de vida está na ordem de 12 por 1000, e a gente estima que dessas 12, 5 são por causa genética. Então, conforme a gente vai avançando no controle das doenças infecciosas, as doenças genéticas vão tendo um papel cada vez mais importante. E também muitas doenças de adultos têm um componente genético importante. Então, entre elas, a gente pode falar de câncer, diabetes, doenças neuromusculares, doenças psiquiátricas, doença de Alzheimer, hipertensão, alergia, miopia, hipermetropia, enfim, ninguém escapa, né? É muito importante deixar claro que doença genética não é a mesma coisa que doença hereditária. Doença genética, qualquer doença que afeta teu material genético, e pode ter sido herdado ou não. Bom, e muitas dessas doenças a gente acha que no futuro poderão ser tratadas com célula-tronco. Então, o que são células-tronco? Já falei tanto de células-tronco que eu tenho a impressão que, se eu for falar de novo, que todo mundo já sabe. Mas outro dia me mandaram um e-mail com mensagens de Orkut, e aí eu achei que valeria a pena mostrar para vocês, né? São diálogos de jovens no Orkut. Então, um deles fala: sobre essas pesquisas de células de troncos, acho que essas pesquisas com células vão acabar com a floresta amazônica, onde tem muitos desmatamento e queimadas. A Amazônia é o pulmão do mundo. Sou contra essas leis que acabam com o nosso planeta Terra. Diga não a essas pesquisas demoníacas. Aí o outro diz: isso por acaso é uma piada ou é sério? Aí o outro diz: só pode ser, né? E ele responde: para a informação dos jovens amigos, eu sei que todos os seres vivos têm células, não sou tão burro assim.
Mas a lei, pelo que vi na televisão, é sobre células de tronco mesmo. Célula das árvores e plantas. A menos que você seja uma planta, eu não sou. Por que vocês acham que a ministra da Amazônia caiu? As coisas estão se encaixando, só não enxerga quem quer, né? Enxerga com CH. Então, eu achei que valia a pena mostrar para vocês que nem todo mundo ainda sabe o que são células-tronco. Bom, então, só recordando, todos nós começamos a partir da fecundação de um óvulo que sobreviveu. Né? Fecundação é a condição necessária, mas não suficiente. Mas, imaginando que deu certo, ele começa a dividir, e aqui nós temos um embrião à direita de 8 células. E só para vocês terem uma ideia, qual que é o tamanho de um embrião de 8 células, visto ao microscópio eletrônico, dentro do buraco de uma agulha. Tá? Então, essa bolinha que vocês estão vendo seria o embrião e dentro do buraco de uma agulha de injeção. Bom, então, essas células-tronco, até 8 células, talvez até 16, elas são chamadas de células-tronco totipotentes, porque qualquer uma delas, se você inserir em um útero, tem o potencial de fazer um ser completo. Tá? E aí o embrião continua se dividindo, até que, mais ou menos 5 dias depois, você tem uma estrutura chamada de blastocisto, mais ou menos com 100 células. E aí, a parte externa já se diferencia para formar placenta e membranas embrionárias, e as células internas são chamadas células-tronco pluripotentes. Então, elas têm o potencial de fazer todos os tecidos, mas não tem mais o potencial de formar um ser completo. Então, essa é a primeira diferenciação que o embrião sofre. E depois, com 14, 16 dias, você tem o que a gente chama de gástrula, onde você forma já os 3 folhetos embrionários. Então, o endoderma, que é o mais interno, vai formar pâncreas, fígado, tireoide, pulmão. Ou do meio, o mesoderma, forma medula óssea, músculos, coração, etc. E o externo, o ectoderma, forma pele, neurônios, hipófise, olhos e orelhas. E depois a diferenciação continua nos diferentes tecidos e depois nos diferentes órgãos. Né? Como isso ocorre no organismo é um grande mistério. Qual é a ordem que a célula recebe para dizer, olha, você vai ser músculo, você vai ser osso, você vai ser sangue? A gente não sabe. Né? Mas o que a gente sabe é que, uma vez diferenciada num determinado tecido, todas as células filhas mantêm as mesmas características. Então, é uma diferenciação que a gente chama de terminal. Né? Mas os genes se expressam de maneira diferente em cada tecido. Tá? Então, se você pegar qualquer tecido, o DNA é igual, mas a expressão dos genes é diferente. Em cada tecido, alguns genes ficam ativos e outros ficam silenciados. Então, eu fiz um esquema só para mostrar, se a gente disser que os genes ativos são esses que estão pintados de verde, e os vermelhos inativos, você vai ver que em cada tecido você vai ter genes ativos diferentes, que são importantes para aquela função. Então, no fígado você precisa ter genes que fazem a função hepática, no osso você precisa ter genes para a função óssea e assim por diante. Né? Então, qual que é o segredo para essa diferenciação? É isso que nós estamos buscando no laboratório. Como é que a gente pode controlar esse processo? Bom, e aí apareceu a Dolly. Né? E a Dolly demonstrou pela primeira vez que células diferenciadas de mamíferos poderiam ser reprogramadas e voltar a ser totipotentes. Né? E aí vocês lembram como é que era a história da clonagem reprodutiva. Né? Se tirou uma célula da glândula mamária da Dolly, se colocou num óvulo sem núcleo, houve a fusão, e aí se formaram essas células que a gente chama de totipotentes. Que foram inseridas em um útero, no caso de uma outra ovelha, e que fez o clone da Dolly. Tá? Bom, não foi uma experiência fácil, vocês sabem que foram quase 300 tentativas até nascer a Dolly. Né? E ela morreu precocemente. Eu estive o ano passado na Inglaterra e na Escócia, onde existe todo um museu em homenagem a Dolly, e eles mostraram que os telômeros, são as pontas dos cromossomos, estavam encurtados na Dolly. E isso é um sinal de que havia realmente um envelhecimento celular. Né? E aqui está ela, empalhadinha no museu. Né? Bom, e depois da Dolly,
o Jan Ullmann, né, que foi o pesquisador principal, mostrou que todos os animais que haviam sido clonados até 2002, isso continua, estão apresentando graves problemas. Então, envelhecimento precoce, placentas anormais, gigantismo, defeitos cardíacos, defeitos musculares, enfim. Quer dizer, além da eficiência ser baixíssima, os defeitos dos que conseguem nascer são muito grandes, né? Mas, assim mesmo, começaram a espalhar o pânico, né? Vão clonar seres humanos, estão brincando de Deus. E a falar em clonagem reprodutiva. Então, como é que seria a clonagem reprodutiva? Imagina, então, uma criança, um adulto, sei lá, você pega uma célula, coloca no óvulo sem núcleo, faz a fusão, coloca em útero e, se desse certo, você teria um monte de clones, né? E começaram, então, algumas pessoas a dizer que estavam fazendo a clonagem humana. Então, um deles era esse Severino, um médico italiano, e que disse que o primeiro clone ia nascer em novembro, isso ele lançou em abril de 2002. Bom, até hoje, que eu saiba, não nasceu. E um outro grupo, que era dos raelianos, esse indivíduo inventou uma nova seita, inclusive estiveram no Brasil mais de uma vez, onde eles vendiam na internet um equipamento para fazer clone em casa. E tinha um livro, inclusive, dando todas as instruções. E era uma maravilha, porque dizia que você podia clonar uma pessoa e ter um corpo novo, mas manter tudo que você tinha aprendido na vida anterior, né? Então, quem é que não ia querer, né? Bom, então, as implicações éticas da clonagem reprodutiva humana, eu acho que são que a gente sabe que é um risco biológico enorme, né? Então, na realidade, a revolução da Dolly mostrou que clonagem reprodutiva não, mas ela abriu novas perspectivas de tratamento com células-tronco e que a gente acha que vão ser o futuro da terapia celular ou medicina regenerativa, né? Bom, mas um outro ponto muito importante que a gente sabe que algumas células permanecem no nosso corpo com características de célula-tronco, são o que a gente chama de células-tronco adultas, né? E que nós temos na polpa dentária, na medula óssea, na gordura da lipoaspiração, no cordão umbilical. Muita gente acha que as células do cordão umbilical são embrionárias. Não, são células-tronco adultas. Qual, então, é a diferença entre as células-tronco adultas e as embrionárias? Enquanto as embrionárias elas têm o potencial de formar todos os tecidos do corpo, as adultas formam alguns tecidos. E a gente ainda está batalhando para saber que tecidos cada célula-tronco tem o potencial para fazer. Bom, então, eu me envolvi pessoalmente então, na aprovação da lei que permitia as pesquisas com célula-tronco embrionárias. Ela foi aprovada em 2005, por uma grande maioria do Congresso, e a lei diz que a gente pode fazer pesquisas com células-tronco embrionárias de embriões congelados há mais de 3 anos, ou inviáveis para implantação, desde, claro, que haja consentimento dos genitores e que seja aprovado por comitês de ética. Bom, isso foi super festejado em 2005, inclusive foi destaque internacional, mas a alegria durou pouco, porque o Cláudio Fonteles, que era procurador da República, abriu uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a vida começa na concepção e que a pesquisa com embriões congelados fere a dignidade da pessoa humana. E a pessoa humana, no caso, era o embrião congelado. Bom, então, nós tivemos uma audiência pública em 2007, foi a primeira audiência pública que foi promovida pelo Supremo Tribunal Federal, e na audiência pública então, havia o grupo de cientistas a favor e contra. E os que eram contra eram todos ligados a grupos religiosos, e os que eram a favor eram todos que estavam trabalhando, de fato, com as células-tronco. Bom, então, houve um julgamento em 5 de março de 2008. Os 2 ministros que logo se puseram a favor foram o Carlos Aires Brito e Ellen Grassi, mas o ministro do Direito pediu vistas e o julgamento foi adiado por quase 3 meses. Mas, finalmente... e naquela época, nós fizemos um levantamento dos países que permitiam pesquisa com célula-tronco embrionárias. Então, no Brasil, na América do Sul e Central, só Brasil e México que permitiam. Na Europa, todos os países, menos a Itália.
E a Alemanha tem uma lei sui generis, ela permite as pesquisas com células embrionárias desde que não seja com embrião alemão. Se for importado, pode. Bom, mas em maio de 2008, então, o Supremo Tribunal Federal aprovou definitivamente as pesquisas com células-tronco embrionárias. Bom, então, o que nós estamos pesquisando especificamente no Centro de Estudo do Genoma Humano? Nós estamos pesquisando diferentes fontes de células-tronco adultas e vendo qual é o potencial que cada uma tem de formar músculo, osso, neurônios, visando a terapia celular, né? Então, o que a gente diz que a gente aproveita todos os lixos biológicos. Quais são as dúvidas que a gente ainda tem? Então, que tecidos essas células adultas realmente são capazes de regenerar? Como conseguir uma quantidade suficiente? Como fazê-las diferenciar no tecido que queremos e somente nesse tecido? Como evitar a formação de tumores? Como evitar a rejeição? E como garantir que cheguem no órgão-alvo? Então, a Maria Rita, que coordenou o centro comigo, está trabalhando com regeneração óssea, com resultados muito interessantes. Nós temos também um trabalho que a gente fez em colaboração com a Faculdade de Odontologia, o professor Carlos Eduardo, que acho que faz parte também de um CEPID daqui, né? Onde nós estudamos o efeito do raio laser na proliferação de células. Então, o que ele já tinha visto, que quando você põe a raio laser em mucosa, ela regenera muito mais rápido. E nós quisemos ver se isso acontecia também com células-tronco. E, realmente, quando nós fizemos 2 amostras de célula-tronco, uma com raio laser e outra não, a proliferação foi muito maior nas células-tronco, onde a gente tinha aplicado raio laser. O mecanismo ainda a gente não sabe qual é, mas ele levanta uma questão muito interessante de que a gente deveria ter esses aparelhos em todos os centros onde se faz quimioterapia, porque parece que as pessoas têm muita lesão de mucosa e com raio laser você pode recuperar muito mais rápido e é uma coisa inócua que não tem efeito colateral. Então, realmente está comprovado que o raio laser tem esse efeito na regeneração de mucosa. Bom, eu trabalho especificamente com doenças neuromusculares. Então, as doenças neuromusculares atingem 1 em cada 1000 indivíduos. Se a gente pensar na população do Brasil, seriam cerca de 200 mil brasileiros. E engloba mais de 100 doenças diferentes. Tem distrofias musculares, distrofia miotônicas, ataxias, neuropatias periféricas, atrofia espinhal, enfim, todas elas estão englobadas nas doenças neuromusculares. Uma das formas mais comuns e mais graves é uma distrofia que a gente chama de distrofia de Duchenne, que só atinge meninos. Então, esses meninos são aparentemente normais, até 3, 5 anos de idade, mas ele já nasce com um gene, uma mutação, que vai determinar a ausência de uma proteína que é essencial para o músculo, a distrofina. E, por causa da falta dessa proteína, os músculos vão degenerando progressivamente. Então, a queixa é que eles começam a cair com 3, 5 anos, depois tem dificuldade para correr, para andar, e cada vez maior. Ao redor dos 10 anos, eles geralmente perdem a capacidade para andar, e depois, se não tiver um cuidado muito especial, ou só com cuidados muito especiais, eles conseguem sobreviver depois dos 20 anos de idade. Então, é a forma mais grave das distrofias e a progressão é muito semelhante em todos os afetados. Existe um outro tipo de distrofia causada por mutações no mesmo gene, que é a distrofia tipo Becker, que também só atinge o sexo masculino, e, diferentemente da Duchenne, o prognóstico é muito variável. Então, a gente tem pacientes que vão para a cadeira de rosa ao redor dos 20 anos, mas temos pacientes que estão muito bem obrigadas depois dos 40, 50 anos, né? E, às vezes, nem chegam ao nosso serviço, eles são só diagnosticados num serviço de doença cardíaca. Então, quando se descobriu o gene que causa essas duas doenças, se viu que, na realidade, a diferença entre uma e outra era a quantidade da proteína no músculo, tá? Então, à esquerda, vocês têm um músculo normal,
No meio, na distrofia tipo Duchenne, vocês têm um estudo de um músculo de um paciente com distrofia de Duchenne, onde não tem distrofina nenhuma, e à direita um paciente com distrofia tipo Becker, onde você tem um pouco de distrofina, mas não é normal. Tá? E hoje a gente sabe, a gente pode quantificar a distrofina. Então, quanto mais você tiver, mais leve é o quadro. Então, aqui, vocês têm de novo onde está a flechinha, um paciente com distrofia tipo Duchenne sem distrofina nenhuma e 2 pacientes com distrofia tipo Becker. Então, a gente vendo esse exame, a gente já vai saber que o da direita vai ter um prognóstico muito melhor, porque ele tem mais distrofina. Então, existe uma correlação entre a quantidade de distrofina e a gravidade do quadro clínico. E esse, então, vai ser um marcador muito importante para nós quando a gente está estudando célula-tronco e vendo se elas conseguem ou não produzir distrofina. Tudo bem até agora? Vocês estão me seguindo? Bom, existe mais um outro grupo de distrofias, que a gente chama de distrofia tipo cinturas, porque elas atingem as cinturas dos membros, da escapular e pélvica. Onde a maioria atinge os 2 sexos e a herança autossômica recessiva. Então, precisa ser mãe e pai portador da mutação para os descendentes serem afetados. Né? E aí, quando os 2 têm a mutação, o risco é de 25%. Bom, existe mais de 20 genes que já foram identificados que causam esse tipo de distrofia. Tá? 3 no nosso laboratório. Então, o grande desafio é tratar essas distrofias todas. E a nossa ideia é que, se a gente puder tratar com células-tronco, não importa qual é a mutação, não importa qual é o gene que está defeituoso. Se a gente puder substituir o músculo que está defeituoso, a gente teria um tratamento que poderia ser aplicado a todas as distrofias. Então, o que nós estamos pesquisando é o potencial de células-tronco adultas de diferentes fontes diferenciar em músculo esquelético funcional. E esse é o grupo que está trabalhando nesse projeto. Então, a primeira foi a Tatiana, trabalhar com cordão umbilical, e ela queria trabalhar com sangue, ela estava trabalhando com sangue de cordão umbilical. Né? E a ideia era ver o potencial das células-tronco de sangue de cordão umbilical para se diferenciar em músculo e expressar a distrofina. O que ela fez? Nós fizemos coculturas, então pegamos célula-tronco tirada de sangue de cordão umbilical com células musculares de pacientes com distrofia de Duchenne. E começamos a cultivar juntos. Como nem as células-tronco do sangue, nem o paciente com distrofia tem a proteína distrofina, a ideia é que, se a gente encontrasse distrofina nessas coculturas, isso significava que as células-tronco teriam se diferenciado em células musculares. Né? Bom, então, primeiro nós vimos que havia fusão. Então, as células-tronco são essas bolinhas, e os mais compridinhos são as células musculares. E aí nós pintamos com DAPI para enxergar melhor. Então, aqui vocês estão vendo essa bolinha azul dentro da fibra, é uma célula-tronco. E a gente observou muita fusão. E depois nós vamos ver a distrofina. Então, o primeiro é o normal, à esquerda, o paciente com distrofia tipo Duchenne, você não vê distrofina. E na cocultura, nós observamos alguns focos com distrofina, mas eram isolados e a expressão era pequena. Então, muito longe de poder dizer, olha, gente, isso tem um efeito terapêutico. Bom, então, a continuação do caminho foi uma outra aluna, a Viviane, que comparou o potencial de células-tronco, outro tipo de célula-tronco, que são mesenquimais, também do sangue de cordão, mas ela injetou em camundongos, que são um modelo de distrofia. Tá? Então, o MDX é um camundongo que tem o mesmo gene defeituoso, ele não produz distrofina também, mas, surpreendentemente, o camundongo MDX tem muito pouca fraqueza muscular, que é uma grande incógnita também. Bom, mas, de qualquer maneira, quando ela injetou essas células, ela viu que elas foram capazes de fundir e formar miotubos. As células eram GFP positivas. Né? E expressar marcadores de músculo e distrofina. Então, resultado muito melhor quando injetou em vivo. Né?
E o artigo foi capa da revista Biology of the Cell em abril de 2007. Bom, e aí o outro trabalho foi com células-tronco de tecido adiposo. Então, células-tronco de lipoaspiração é o trabalho da Natácia. Eu sempre tenho que dizer que não é gordura da Natácia, ela foi só a aluna que fez. E é um outro descarte biológico, não é? As células, o que sobra de lipoaspiração vai para o lixo. E é um material muito rico em células-tronco. Então, primeiro ela viu que essas células têm a capacidade para se diferenciar em tecido adiposo, tecido ósseo, tecido muscular, cartilagem. E aí ela fez o mesmo experimento de cocultura. Então, células-tronco de tecido adiposo com células musculares de pacientes com distrofia de Duchenne. E viu que, tanto cultivando com mioblastos, que são logo no início as células musculares, quanto com miotubos, que são células musculares já mais diferenciadas, ela observou que havia a expressão de distrofina, ou seja, as células tronco do tecido adiposo tinham se diferenciado em células musculares produtoras de distrofina. Então, nós ficamos muito animados com esse resultado e a continuação do caminho era injetar em modelos animais, né, experimentos em vivo. Então, a próxima questão é se essas células são capazes de expressar proteínas musculares em vivo. E, como eu falei, são vários modelos que a gente usa. O MDX não é um bom modelo clínico, porque tem muito pouca fraqueza muscular, então nós escolhemos um outro modelo, que é o camundongo que a gente chama CJL, e que ele é o modelo para um outro tipo de distrofia. Mas a vantagem dele é que ele tem fraqueza muscular. Bom, como é que foi o estudo? Nós escolhemos 21 camundongos, 7 foram controles não injetados e 14 deles receberam injeções sistêmicas pelo rabo. Em 7 delas, em 7 animais, nós usamos células-tronco mesenquimais indiferenciadas. Então, isolava a célula-tronco tecido adiposo e injetava. E nos outros 7, células-tronco que a gente havia cultivado antes com um meio que induz já a formação de célula muscular, né? E aí foi iniciado quando eles tinham 1 mês e eles foram, no primeiro mês, eles recebiam injeções semanais e depois uma vez por mês. E foram 7 meses de injeções. E o mais importante, nós não demos nenhuma imunossupressão. Então, células-tronco humanas em camundongos sem imunossupressão. Bom, 9 meses depois, o que nós observamos? Que havia DNA humano em 7 dos camundongos. E, para nossa surpresa, nós só encontramos DNA humano nos animais onde nós tínhamos injetado célula-tronco sem diferenciar. Aquelas onde a gente tinha feito a diferenciação antes, nenhum deles a gente viu DNA humano. Então, nós já ficamos super felizes com esse primeiro resultado. E a segunda questão é se expressava distrofina, né? E vejam do lado direito, por exemplo, o Western blot, onde nós observamos, e onde tinha DNA, nós observamos, então, a distrofina humana. E aqui a gente pode ver melhor com imunofluorescência. Então, não sei quando vocês conseguem enxergar, à esquerda o não injetado, à direita o injetado. Aqui vocês podem ver com um aumento melhor. Tá? Então, tudo que vocês estão vendo verde ao redor das células é distrofina humana. Então, mais ou menos 50% das células tinham distrofina humana. Bom, e aí nós temos... E clinicamente? Será que isso fez alguma diferença? Então, fizemos vários testes. Esse, por exemplo, é um teste de natação, onde você vê quanto tempo ele consegue nadar sem afundar. A gente trata eles muito bem, depois eles são secados com secador. A Natácia diz que é o spagenoma. Mas o mais interessante são esses estudos. Então, aqui vocês têm um controle não injetado e eles têm, então, a fraqueza do tronco.
Tá? Então, veja o não injetado. E aí eu vou mostrar agora o injetado. Então, ele tem muito mais força para levantar a cabeça e tentar pegar morder o dedo. Mas o teste que eu mais gosto é esse aqui, que é o teste da corda. Então, aqui o não injetado. Então, vejam o que acontece com ele. Então, depois de algum tempo, ele cai, ele perde a força e cai, né? E aqui o injetado. Tá? Então, isso nos deixou assim, muito felizes, esse resultado, nós já publicamos e a pesquisa, então, está continuando, né? E a vantagem da célula-tronco de gordura é que não faltam voluntários. Tem fila de gente que me diz, olha, eu quero doar minha gordura. Já teve gente que me disse assim, olha, se você pagar minha lipo, eu dou a gordura. Cara de pau, né? Bom, e agora, então, nós estamos comparando diferentes células-tronco para ver qual que é a melhor. E um resultado ainda preliminar com célula-tronco de cordão umbilical, nós repetimos exatamente o mesmo experimento, que é o trabalho do Éder junto com a Natácia. Nós colocamos células mesenquimais de cordão umbilical humano e comparando com controles não injetados. E, aparentemente, o resultado, até agora, a gente vai terminar a análise estatística, não são tão bons. Então, pelo que a gente está vendo, ainda são resultados que, como eu falei, a gente precisa repetir para ter certeza, mas, por enquanto, o que a gente está observando é que, para músculo, aparentemente, a célula tecido adiposo seria a melhor. Para osso, deve ser outra. Então, nós são projetos grandes, onde nós estamos fazendo esse tipo de comparação, mas eu acho que o resultado vai ser muito importante. Bom, então, outra pesquisa que nós estamos fazendo é ver diferentes fontes de célula-tronco. Qual a melhor fonte de célula-tronco? Por exemplo, o sangue ou o cordão umbilical. Não sei se vocês devem saber que existem inúmeras companhias, empresas que oferecem para guardar o sangue do cordão umbilical do nenê quando nasce, né? E a nossa proposta é que se doe só para banco público, porque a chance de você usar o sangue, o seu próprio sangue, quando coletado no recém-nascido, é ridiculamente pequena. Mas, por outro lado, nós comparamos qual era a melhor fonte de células mesenquimais, se era o sangue ou o cordão umbilical. E o trabalho da Mariana e do Éder. E o que eles fizeram? Eles compararam 70 amostras pareadas de cordão e sangue, do mesmo bebê, com o mesmo método, e vimos que o cordão é muito mais rico que o sangue em célula mesenquimal. Então, nós conseguimos montes de células mesenquimais de todos os cordões, enquanto que no sangue a gente encontra em cada 10, você consegue isolar em uma amostra células mesenquimais. E a ironia é que os bancos de cordão, eles guardam o sangue e jogam o cordão fora, né? Então, o que a gente diz, se é para guardar alguma coisa, guarde o cordão, né? E essas células mesenquimais, a gente tem o potencial de formar diferentes tecidos. Então, isso também foi publicado, e o recado é não descarte o cordão, né? Bom, e mais recentemente, uma outra aluna, Tatiana, ela descobriu, por acaso, mais uma fonte de célula-tronco mesenquimais, que é na tubas, de laqueadura. Como é que foi isso? Nós estamos tentando cultivar células embrionárias que sejam só com coisas que não sejam animal. Então, ela disse, vamos tentar ver a trompa, que também que é jogada fora, se poderia ser um bom, que a gente chama de feeder layer, um tapete para crescer as células. Eu disse, boa ideia.
E aí ela pegou para fazer isso e ela me disse assim, sabe, está soltando um monte de célula, vamos ver o que são essas células? E ela viu que essas células da trompa também são células mesenquimais e que têm um potencial muito grande de formar vários tecidos. Então, nós também mandamos para publicar e, por algum motivo, a revista onde a gente publicou resolveu fazer um press release. E aí fizeram o maior auê, saiu em todos os jornais, e mostrando que às vezes não existe uma correlação direta entre a auê que a imprensa faz e a importância de uma pesquisa. Né? É mais uma fonte de células-tronco, mas pelo auê que fizeram, eu acho que não foi justificado. Mas, de qualquer maneira, o recado é, não descartem nem o cordão umbilical e nem a trompa. Tá? Bom, então, como eu falei, os experimentos que nós estamos fazendo agora é comparar essas diferentes células-tronco em vários modelos animais. São pesquisas que levam tempo. A gente gostaria de ter isso muito rápido, porque a pressão dos pacientes para tratamento é gigantesca. Mas a gente precisa seguir esses animais 1, 2, 3 anos, a gente precisa comparar os animais, a gente precisa ver se não há formação de tumores. Então, existe uma série de cuidados que a gente precisa ter antes de poder oferecer isso como tratamento. Bom, então, vou mudar um pouquinho agora e vou falar de desafios éticos. Né? Então, como eu falei, a lei de biossegurança, ela permite pesquisas com embriões inviáveis. Mas a primeira questão é o que é um embrião inviável. Então, se você olhar esses dois embriões, o A e o D, o A é um embrião que a gente sabe que tem grande potencial de ser viável, o D é um embrião todo fragmentado, que se for implantado provavelmente não vai para frente, com grande chance não vai para frente. Então, a primeira classificação é uma classificação morfológica e as pessoas que trabalham em clínica de fertilização sabem muito bem distinguir um do outro. Mas a gente também tem embriões que têm mutações genéticas e que, pela nossa legislação, poderiam também ser usados para pesquisa. Então, o que são embriões obtidos de diagnóstico pré-implantação? Então, famílias que tiveram um filho afetado ou um parente com uma doença grave, a gente sabe qual é a mutação e eles não querem ter outro filho com o mesmo problema. Então, podem recorrer a esse método de diagnóstico pré-implantação. Você faz a fertilização in vitro e, quando o embrião tem 8 células, você pode tirar uma célula e ver se tem ou não mutação. Se não tiver, você implanta e pode garantir uma criança sem aquele problema. E se tiver, é um material precioso para a pesquisa. Então, a gente quer cultivar no laboratório, porque a partir desse material você pode derivar qualquer linhagem celular e estudar muitas coisas que você não pode em vivo. Né? Então, embriões normais são implantados, embriões com mutação são preciosos para pesquisas. Bom, mas aí a gente começa a dizer qual é o limite. E doenças não letais, como câncer hereditário ou doenças genéticas de início tardio. Então, isso já foi debatido internacionalmente, já houve casos onde pessoas disseram, eu não vou implantar porque eu sei que tem um câncer hereditário, uma mutação, ou por alguma outra doença de início tardio, mas a gente não pode chamar de letal. E aí tem uma outra questão, que é a seleção de embriões. Quais são os limites? Né? Será que é ético você escolher embrião só pelo sexo, sem riscos genéticos? Isso já foi capa de Veja. Né? Então, é proibido nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, não existe uma legislação específica, mas teoricamente não é permitido. Na China e na Índia, é aplaudido, né, porque aborto favorecendo o sexo masculino, então o diagnóstico para implantação seria muito bem aceito. Em Israel, a legislação permite a partir do 5º filho. Tá? Então, se você tiver 4 meninas ou 4 meninos, do 5º você pode escolher o sexo. E eu teria muito interesse de saber como é que seria no Brasil se as pessoas tivessem a possibilidade de escolher o sexo do filho. Por que isso? Na Inglaterra, alguns anos atrás, foi feita uma enquete onde foi mandado para inúmeros casais que estavam em idade de reprodução, se eles pudessem escolher o sexo do filho, se eles preferiam menino ou menina. E um primeiro grupo disse, eu prefiro menino. Um segundo grupo disse, eu prefiro menina.
E um terceiro grupo diz tanto faz. E quando eles foram tabular os dados, eles viram que dava exatamente meio a meio. Então, num país como a Inglaterra, se os casais pudessem escolher o sexo dos seus filhos, isso não iria dar as distorções que a gente tem na China, por exemplo, né? E eu teria muita curiosidade de saber, no Brasil, como seria. Eu sempre provoco os jovens para fazer um questionário e fazer uma pesquisa como essa. Bom, uma outra questão ética é a história da seleção de embriões irmãos salvadores. Então, o que seria isso? E já houve vários casos, um casal tem um filho com leucemia, por exemplo, não tem doador compatível. Então, ele diz, olha, eu vou engravidar para ter uma criança que possa doar o sangue do cordão para salvar esse meu filho. E aí, para não arriscar de ter uma criança não compatível, já faz uma seleção do embrião compatível antes de implantar, né? Isso já está aprovado na Inglaterra, foi aprovado nos Estados Unidos, como em caso de leucemia, anemia de Fanconi ou talassemia. Mas também é objeto de discussão. E a questão é ético ou não ético, né? Será que os casais que passaram por isso dizem, em vez de perder um filho, nós ganhamos um? E o que se fala muito é se no futuro as pessoas não vão querer selecionar embriões para outras características, por exemplo, características físicas ou de inteligência, por exemplo. Quem defende isso é o famoso James Watson. E ele propõe manipulação de genes como de beleza. Ele diz que burrice é uma doença genética, segundo ele. Eu pergunto sempre se o Einstein teria sido selecionado. E aí é muito interessante uma experiência, que eu não sei se vocês já ouviram falar, de um americano chamado Robert Graham. E o que foi essa experiência? Esse Robert Graham era um milionário que, quando ele tinha 74 anos, foi em 1980, ele resolveu fundar um banco diferente do comum. Foi um banco de espermas de ganhadores de prêmio Nobel. E, segundo ele disse que o mundo estava cheio de idiotas e precisava de mais pessoas inteligentes. Então, o que ele queria é inseminar mulheres com o DNA, com os espermas desses ganhadores de prêmio Nobel, né? E eu sempre tive curiosidade de saber qual foi o resultado. Então, o banco fechou em 99, 2 anos depois da morte dele, e a questão aqui que aconteceu com esses filhos dos prêmios Nobel. Qual é a expectativa dos pais sobre essas crianças? Como esses jovens se sentem ao saber que herdaram um DNA prêmio Nobel? Bom, e aí, para responder essa questão, eu descobri faz muito tempo que um escritor americano escreveu um livro a respeito, David Plotz. Ele chamou de A Fábrica de Gênios. Ele mostrou que, ao total, foram 215 crianças que nasceram de mães inseminadas com espermas desse banco. Ele conseguiu recontactar 30 dessas crianças, que são jovens agora. Ele mesmo diz que não são representativas da amostra toda, mas foram os 30 que toparam falar com ele. E o que ele observou? Alguns realmente são muito inteligentes, 3 deles têm um talento muito grande para música ou dança, um tem autismo, um tem uma doença muscular degenerativa que ele não diz qual é, vários estão abaixo da média. Aí eu pergunto, será que isso é diferente da média da população? E aí ele conta alguns casos específicos. Então, esse menino, o Doran Blake, que aprendeu computação com 2 anos de idade, ele lia Hamlet aos 5 e tem um QI de 180. E a mãe ganhou muito dinheiro fazendo publicidade com ele. Então, ele conta qual foi o depoimento desse menino aos 18 anos. E a primeira coisa que ele diz assim, a ideia de fabricar gênios foi cretina. Ele diz assim, ser inteligente é processar informações rapidamente, que, segundo ele, é genético, mas isso não importa. O fato de ter um QI alto não me torna mais feliz ou melhor. Há uma enorme expectativa em torno de mim e eu não fiz nada de especial. Não acho que ser inteligente é o que faz ser uma pessoa. O que faz a diferença é ser criado numa família que te ama, sem pressões ou expectativas. Se eu tivesse um QI de 100, não 180, isso faria nenhuma diferença na minha vida.
Então, acho que isso dá uma boa ideia do que seria uma experiência como essa, de selecionar, né, embriões por QI. É uma coisa muito mais complexa do que uma coisa matemática pura, né? Bom, e uma outra coisa muito interessante que está surgindo agora é que células-tronco adultas podem ser reprogramadas e serem como as embrionárias. Então, como é que você pode fazer isso? Então, o primeiro método seria a clonagem terapêutica, que foi muito discutido na época da Dolly, e mais recentemente se descobriu o que a gente chama de células iPS, do inglês que é Induced Pluripotent Stem Cells, né? Então, como é que seria a clonagem terapêutica? A mesma coisa que se fez com a Dolly. Você pega uma célula de uma pessoa, tira o núcleo, coloca num óvulo sem núcleo. Se houver a fusão, você poderia ter, no laboratório, um embrião capaz de fazer todos os tecidos, né? Isso nunca seria implantado em útero, mas você poderia ter células pluripotentes capazes de fazer todos os tecidos, né? E que poderiam, por exemplo, no caso de uma lesão medular, por exemplo, uma doença não genética, elas poderiam ser reintroduzidas no paciente sem ser rejeitadas. Então, na época, quando foram aprovadas pesquisas com células-tronco embrionárias de embriões congelados, foi pedido também que a gente pudesse fazer essa técnica de clonagem terapêutica. Mas isso não foi permitido, tá? Essa técnica também é chamada de transferência de núcleo, tá? Então, o que seria? Você tentar reprogramar uma célula adulta de uma pessoa, fazer ela voltar ao estágio embrionário, inserindo o núcleo da célula em um óvulo sem núcleo, tá? Bom, a lei não permitiu que se fizesse clonagem terapêutica, tá? Permitiu as pesquisas com células embrionárias, mas não a clonagem terapêutica. Por que isso? Porque os grupos religiosos que se opuseram, isso vai abrir caminho para a clonagem reprodutiva e vai gerar comércio de óvulos. Ironicamente, até hoje, ninguém conseguiu fazer clonagem terapêutica com células humanas. Conseguiu com animais, mas não humanas. Bom, aí em 2007 surgiram, a gente chama essas células iPS, que é uma nova forma de reprogramar as células adultas, tá? Então, foram 2 grupos, mas o principal foi a Yamanaka, do Japão, que você disse que conheceu, né? Uma pessoa fantástica. O que ele mostrou? Ele mostrou primeiro em camundongo que você podia pegar uma célula da pele e você conseguindo ativar alguns genes que se expressam no início da embriogênese, essas células, aqui ele ativou introduzindo um vírus dentro da célula, voltavam ao estágio de célula-tronco embrionária, tá? E aí, então, todos os genes que estavam silenciados voltavam a ser ativos e essa célula se tornava uma célula pluripotente. E, então, chamou de IPS, Induced Pluripotent Cells, seriam células induzidas a se tornar pluripotentes. Bom, mas eles mesmos disseram na época que ainda precisava continuar a fazer as pesquisas com células-tronco embrionárias. E não sabemos se algum dia essas células podem servir para a terapia, porque são células artificialmente reprogramadas. Bom, então foram aplaudidas por todos os grupos religiosos que eram contra as pesquisas com células-tronco embrionárias de clonagem terapêutica. Não precisa mais destruir embrião, não precisa mais clonagem terapêutica, já existem métodos para reprogramar células adultas, que elas sejam como as embrionárias, e não vai ser mais necessário destruir embriões, e isso foi uma coisa que foi muito usado quando a gente estava tentando aprovar a lei com células embrionárias. Então, foi realmente aplaudido pelos grupos religiosos. Mas a gente ainda não sabe se essas células iPS são realmente iguais às células-tronco embrionárias. Tem muita pesquisa ainda a ser feita, tá? E isso foi muito discutido no congresso onde eu estive agora recentemente em Barcelona. Então, esse é o Yamanaka, que é o pai dessas células induzidas, que falou muito a respeito. E eu achei muito divertido, porque ele começou a apresentação dele mostrando o grupo todo de alunos. E ele disse assim, não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele disse, vocês estão vendo essa moça do meu lado, essa linda geisha? Todo mundo viu, né? Ele disse assim, só que não é uma geisha, é um aluno.
E aí vocês verem como é que a gente tem que lidar com todas as diferenças, né? Aí ele fez toda a apresentação dele, discutindo se as células eram iguais ou diferentes, e no fim ele mostra, então, o grupo de alunos, assim, ó, a geisha agora é esse coelhinho que está na frente. Bom, mas enquanto estava se discutindo e ele mostrou que as células iPS derivadas de diferentes tecidos são diferentes, tá? E está se discutindo se elas são iguais às células tronco embrionárias, dois grupos chineses, Zhu e Zheng, a Zheng é uma mulher, Fanny Zheng, conseguiram produzir em camundongos clones viáveis e férteis. Então, pegaram em camundongo essas células iPS de camundongo, reprogramaram, colocaram em útero e conseguiram produzir, eles chamaram de tiny, ou em mandarim é xiao xiao. Esse é o tine, que é o animal clonado. Eles conseguiram, ele teve 200 descendentes já em 2 gerações. Então, é viável e fértil. Tá? Bom, então as duas... E eu achei que a mídia deu muito pouca importância. Para mim, isso é uma outra revolução. Tá? Conseguir, a partir de células reprogramadas, por enquanto é só camundongo, mas conseguiram fazer um clone. Então, só que foi em sentido contrário. No caso da Dolly, foi a Dolly, a clonagem da Dolly, é que conseguiu mostrar que uma célula reprogramada poderia produzir, uma célula adulta, se fosse reprogramada, ela poderia produzir todos os tecidos. E eu sempre me questionava, dizia, pô, o grande problema ético que a Dolly gerou é que foi começado pela Dolly e aí se mostrou que podia fazer todos os tecidos. Se eles tivessem simplesmente feito os tecidos no laboratório, sem fazer um clone, eu acho que ninguém ia dar tanta atenção. E que foi o que aconteceu com a Tine. A Tine, primeiro eles mostraram que as células podem ser reprogramadas e gerar todos os tecidos. E isso também está se conseguido com células humanas. E depois a questão é, será que consegue formar um clone? E conseguiram formar um clone. Tá? Então, a minha grande questão ética é o seguinte. A gente, quando os grupos religiosos diziam, não, isso vai abrir caminho para a clonagem reprodutiva, a gente dizia, mas é muito difícil conseguir óvulos. Os óvulos não andam pelos corredores. A gente pode regulamentar, a gente pode controlar isso. Enquanto, se for possível reprogramar só usando um vírus, ou ativando algum gene sem usar óvulos, qualquer maluco pode fazer isso no laboratório, qualquer maluco pode dizer, vou inserir em útero para ver o que acontece. Pode inserir em útero de coelho, de vaca, de qualquer animal. Tá? E a curiosidade humana não tem limite. Quem é que vai controlar isso? Quem é que vai regulamentar isso? Né? Então, eu acho que esse é um debate ético extremamente importante. De novo, eu digo, a mídia deu muito pouca atenção, fizeram um auê enorme com a clonagem terapêutica e aqui ninguém está falando nada. Né? Mas eu acho que isso tem que ser... E o Yamanaka foi o primeiro a ter essa preocupação e já o ministro de Ciência e Tecnologia do Japão já mandou para todas as universidades, todas as academias, uma regulamentação dizendo que é proibido inserir células iPS em útero. Eu acho que está na hora da gente também pensar nisso. Então, esse é um novo debate ético. Será que vão tentar clonar seres humanos, inserir células iPS em útero? Será que nós vamos poder controlar isso? Essa que é a grande questão. Eu quero agradecer os inúmeros colaboradores que a gente tem no Genoma, na Associação de Distrofia, no Canil, no grupo do IPEM, que cuida de todos os nossos camundongos. E, em particular, agradecer esses meninos que são eles que nos motivam a continuar a pesquisa. Muito obrigada. Bom, nós abrimos então para algumas perguntas
Comentários? Sim. Boa noite. Eu queria saber um pouquinho sobre esse negócio, sobre esse processo de reprogramação que você falou. Então, por exemplo, no caso da Dolly, você pega uma célula adulta, retira o núcleo e insere num óvulo sem núcleo. Bom, e isso já ocorre, fazer isso já faz a reprogramação, certo? Mas naquela célula adulta, aqueles genes que não estavam ativos, é porque na célula adulta tem que ter um mecanismo constantemente suprimindo esses genes, e quando você tira o núcleo de lá e coloca num óvulo, automaticamente a supressão cessa, ou o mecanismo de ativar os genes é que é um processo ativo? E normalmente ele... Não sei se ficou clara a pergunta. Então, a ativação e o silenciamento dos genes vai ocorrendo conforme você tem a diferenciação celular. E quando se fez a clonagem da Dolly, o que se fez foi enganar o óvulo, na realidade. Então, o óvulo achou que tinha sido fertilizado e ativou aqueles genes todos que são ativos no início da embriogênese. Então, qual era a grande questão que está se descobrindo agora com essas células iPS? Quais são os genes que precisam estar ativos no início da embriogênese para tornar uma célula como uma célula embrionária? Então, eles fizeram com 3 ou 4 genes e viram que esses são suficientes para tornar a célula como se fosse uma célula embrionária. Mas não muito. Existe muita dúvida ainda. São o que a gente chama de mecanismos epigenéticos, de silenciamento e ativação dos genes. E que são extremamente importantes, porque também são os mecanismos que podem gerar câncer, por exemplo. Então, minha pergunta é, já existe tratamento com células-tronco? Não, o único tratamento que a gente pode dizer que é tratamento são doenças hematológicas. Leucemia, anemias, que você faz com célula-tronco de sangue, ou de medula óssea, ou de sangue de cordão umbilical. Os outros todos são experimentais. E o que a gente fala sempre é que qualquer tratamento experimental não pode ser cobrado. Enquanto é experimental, não pode. Então, é o recado que a gente dá para todas as pessoas quando alguém oferece um tratamento, digo, se estiver cobrando, esquece. A gente espera chegar lá, mas, por enquanto, ainda não é tratamento. Oi, eu queria saber se existe algum estudo mostrando a viabilidade a longo prazo da ativação de genes nessas IPS utilizando esses vetores. A longo prazo, ainda é uma pesquisa muito recente, né? Mas o fato de essa última descoberta mostrar que consegue fazer clones viáveis e férteis, mostra que pode reprogramar para se comportar como uma célula embrionária normal. Em camundongo. Espero que não consigam com células humanas. Mas reprogramar para nós é fantástico, porque a gente quer fazer isso com pacientes que têm doenças genéticas. Então, se eu posso pegar uma célula de um paciente com uma doença genética, reprogramar para fazer qualquer tecido, isso é um material de pesquisa fantástico, porque você pode saber por que, por exemplo, uma doença, um gene se expressa em um determinado tecido e não em outro. A gente pode testar estratégias para corrigir o defeito, a gente pode testar drogas. Então, para nós, está sendo fantástico, mas para a pesquisa, a gente não tem a menor intenção de fazer clones. Doutora Maiana, só uma coisa. Por exemplo, no caso das células-tronco, ao invés de algumas doenças, por exemplo, como a distrofia muscular, que você tem o conhecimento que um determinado gene ele é problemático, no caso da distrofina, os esforços para se tentar recuperar a expressão correta do gene defeituoso, ao invés de tentar substituir todo o tecido, teoricamente não seria um caminho mais fácil? Não, é bem mais difícil, porque só para você pensar no gene da distrofia de Duchenne, você tem centenas de mutações diferentes que podem levar à falta de distrofina. Então, se você for pensar em terapia gênica, que é isso que está pensando, para cada mutação eu preciso uma nova construção, um novo jeito de concentrar aquele gene. E por isso que eu acho que a terapia celular é muito mais simples. Você substitui, da mesma maneira que você diz, olha, eu vou substituir um coração que não está funcionando bem,
E não importa por que ele deixou de funcionar. Se você fizer o transplante e não for rejeitado, você vai ter vai salvar uma vida. No centro, fisioterapia, hidroterapia, hoje, com ventilação assistida, a sobrevida aumentou muito. Eles estão vivendo mais de 40 anos, porque esses pacientes morriam muito cedo por causa de deficiência respiratória. O diafragma também fica afetado. Então, não tinha problema de pulmão, mas problema de diafragma. Então, eles não têm força para colocar o ar para dentro e para fora. E com esses aparelhos de ventilação assistida, o aparelho faz esse papel. E com isso, então, a expectativa tem aumentado muito e que a gente acha que prolongar a vida é uma esperança de ter um tratamento, de fato, com célula-tronco ou qualquer outro tratamento. Qual é a perspectiva, digamos, de você usar agora as células-tronco e conseguir controlá-las para, por exemplo, regeneração de tecidos? Tive um infarto no miocárdio e uma parte do meu tecido cardíaco morreu. Quer dizer, qual vai ser a perspectiva? É injetar novas células-tronco ou você diferenciaria isso antes no tubo de ensaio, numa placa, para depois injetar? Qual a estratégia que tem se pensado nessa direção? Eu acho que são várias estratégias, mas a ideia é você já saber com certeza que a célula vai se diferenciar em célula cardíaca. Eu acho que no futuro o que vai acontecer? Eu acho que se a pessoa tiver um infarto, por exemplo, tira o coração, põe um artificial para cuidar de uns dias, e aí você regenera, como você vai trocar um pneu, recachutar um pneu, né? Você regenera, você usa aquela estrutura, põe um tecido novo, que você pode tirar das suas próprias células, né? E coloca de novo o coração novinho em folha. Agora, isso não funciona com doença genética, né? Com doença genética, aí a mutação está presente, então a gente precisa de outras fontes de célula-tronco. Eu sou leiga no assunto, mas eu tenho um filho que é portador de artrogripose múltipla congênita, associada com bexiga neurogênica. E meu pai, inclusive, fez uma cirurgia no coração de célula-tronco, mas ele não obteve sucesso, ele chegou a falecer, antes de 1 ano, mais ou menos. Então, eu queria saber, assim, qual a esperança que eu posso ter em termos de tempo para viabilizar clinicamente o tratamento dele através da célula-tronco? Se existe alguma... Eu acho que o mais difícil é a gente dizer um tempo, quanto tempo vai levar. O que a gente pode dizer é que tem inúmeras pessoas no mundo inteiro que estão trabalhando nessa direção, e cada descoberta nova é um tijolinho que a gente vai colocando e a casa está crescendo. Eu acho que a gente vai chegar lá. Agora, exatamente quando é difícil dizer, e eu acho que diferentes condições, diferentes doenças vão ter um timing diferente também, não vai ser igual para tudo. Boa noite. Eu queria saber com relação, foi citado até a trompa, né, o cordão, o sangue, e com relação à polpa dentária, como é que estão os estudos, e também com relação ao estudo em diabetes. Então, polpa dentária é de dente de leite. A gente consegue também células mesenquimais que podem se diferenciar em diferentes tecidos. Nós estamos trabalhando também com polpa dentária. Para osso, ela regenera muito bem. Nós estamos tentando ver se conseguimos fazer neurônios com a polpa dentária. Isso é mais difícil. Mas é uma fonte também rica de células-tronco. Desculpa, qual era a segunda pergunta? Diabetes, diabetes, tem um grupo do Dr. Júlio Voltarelli, que está trabalhando com diabetes em Ribeirão Preto, mas ainda é diabetes tipo 1 recém-iniciada. Mas tem muita pesquisa também em diabetes. Eu acho que vai ser uma das doenças que a gente vai poder tratar com célula-tronco. Eu gostaria de saber se no seu grupo ou em algum grupo já está tendo pesquisa feita com células-troncos dos embriões. Uma vez que a lei foi aprovada, em maio de 2008, já teve acesso a embriões? Sim, já estamos trabalhando com essas células embrionárias. É difícil trabalhar com essas células. Elas têm, assim, muitas vezes elas são muito independentes. Você quer diferenciar ela numa coisa e, de repente, ela resolve que quer ser outra.
Mas nós estamos trabalhando com essas células e estamos trabalhando meios de poder cultivar essas células sem nada animal. Porque os meios de cultura e tudo que foi feito até agora eram com coisas que eram derivadas de animais. E aí, o que a gente chama de channel free, isso que a gente quer. Porque se você for pensar em usar essas células para qualquer terapia, a gente não poderia, se for cultivada com coisas animais. Mas não é fácil trabalhar com elas. Boa noite, professora. Eu acompanhei bem de passagem, a discussão sobre o noticiário sobre a audiência pública que houve para discutir sobre os estudos sobre as pesquisas sobre células-tronco. E, além de ver que, em relação aos grupos religiosos que a senhora citou, que tinham uma resistência em relação às pesquisas, eu pude ver que, tanto em relação ao judiciário e em relação aos próprios estudiosos do tema, há muitas divergências, né? Inclusive, assim, dentro de uma própria instituição, como a USP, há professores que têm uma posição mais próxima do judaísmo, outro mais próximo do islamismo, outro mais próximo do catolicismo, outro mais próximo dos evangélicos. A minha questão é a seguinte: qual avaliação a senhora faria da audiência que houve e quais as suas expectativas em relação a uma possível próxima ou próximas audiências públicas? Bom, eu acho que a audiência pública mostrou que, apesar de ter sido uma votação muito apertada, a maioria votou a favor. Mas, antes disso, nós tínhamos tido uma aprovação com a grande maioria dos parlamentares. Entre os senadores, foi 96% dos senadores votaram a favor e 85% dos deputados. Então, eu acho que eles eram muito mais representativos, né, da vontade da população do que 11 ministros. Tá? Bom, e a outra coisa que eu acho extremamente importante é que a lei respeita os credos religiosos de qualquer um, porque você só vai utilizar um embrião congelado se houver consentimento dos genitores. E se os genitores forem contra, ninguém vai mexer naquele embrião. Tá? Então, o que a gente queria era dizer, esses embriões que vão para o lixo, porque depois de algum tempo eles acabam sendo descartados, em vez de ir para o lixo, a gente poder usar para pesquisa. Okay. Eu queria saber se já existe algum progresso em relação ao mal de Alzheimer. Existe muita pesquisa sendo feita com mal de Alzheimer, mas minha opinião é que mal de Alzheimer não vai ser, o melhor tratamento não vai ser com células-tronco, apesar de sempre citar o mal de Alzheimer, porque o que acontece no mal de Alzheimer é que você tem depósito de placas, que a gente chama de placas amiloides, e que são elas que acabam interferindo no funcionamento dos neurônios. Então, tem muita estratégia tentando evitar a formação de placas. E que, se você conseguir evitar, você não precisa de células-tronco, você não precisaria atuar com células-tronco. Professora, o que eu queria saber é em relação aos números de grupos de pesquisas no Brasil. Eu imagino que depois do surgimento na mídia, deve ter crescido o número de grupos fazendo pesquisa em células-tronco. Daí vem querer saber como que as agências de fomento estão tratando isso. Pesquisas em células-tronco estão sendo assim de importância para as agências? Tem dinheiro para fazer pesquisa nessas áreas? E como que está a multidisciplinaridade em relação às pesquisas com célula-tronco? A senhora citou o caso aí do professor Carlos Eduardo, mas eu queria saber se já tem físicos, químicos trabalhando na área. Primeiro, existe muita procura. Eu recebo inúmeros e-mails de pessoas dizendo que querem trabalhar com célula-tronco. Em relação a verbas, acho que quem está em São Paulo não pode se queixar. Mas não é uma verdade para o resto do Brasil. Eu acho que nós temos potencial para fazer muito mais do que a gente faz, desde que houvesse mais recursos. Né? Eu sempre digo, acho que o brasileiro é um povo muito inteligente, criativo, e se a gente tivesse mais dinheiro, mais vontade política, a gente poderia fazer muito mais. E em relação à multidisciplinaridade, eu acho extremamente importante. Eu acho que cada vez mais você tem que pensar em ciência como uma coisa contínua. Tem que pensar. Me ajuda aí a pensar. Tem várias. Né? Pois é.
A nanotecnologia, por exemplo, tem muita importância em todas as pesquisas que a gente faz. A bioquímica, a genética, a biologia celular estão todas interligadas. Acho que é difícil hoje você dizer, olha, eu vou pesquisar só alguma coisa. No caso dos pacientes, aliás, das pessoas que são acometidas pela distrofia muscular do tipo de Becker, onde ele acomete mais os membros inferiores e superiores, ao longo do tempo, percebe-se que eles são acometidos numa faixa etária são mais adultos. E tem uma sequência, por exemplo, são mais membros inferiores, depois acometem os superiores, ou não? Ou ele pode estagnar num patamar só inferior? E qual é a expectativa, né? A variabilidade é enorme. Às vezes pode ficar só nos inferiores, às vezes pode atingir os superiores, a gente não pode fazer um prognóstico. Agora, o que é mais interessante é que a gente observa em outras distrofias que às vezes pessoas que têm exatamente a mesma mutação podem ter quadros muito diferentes. E às vezes até não ter doença nenhuma. A gente sabe que tem a mutação, porque vem um irmão, por exemplo, com um quadro grave, você estuda o outro irmão, descobre que ele tem a mesma mutação e não tem a doença. Então, essa é uma linha de pesquisa muito importante também. Se a gente conseguir entender por que algumas pessoas são protegidas dos efeitos da mutação, nós vamos ter outras perspectivas terapêuticas muito importantes. No caso daqueles que já são acometidos, tem algum tratamento para eles ou não? Não, por enquanto tem vários tratamentos, mas que não são a cura. Você tem tratamento para melhorar a qualidade de vida, para prolongar a vida, mas ainda não a cura. Por isso que a gente está procurando realmente uma cura. O controle do crescimento e diferenciação das células-troncos seria o grande desafio da aplicação delas em seres humanos? Sim. É um grande desafio, porque uma vez injetada a célula, você perde o controle. E uma das coisas que a gente não pode deixar acontecer, de repente você injeta uma célula que você quer que ela se diferencie em músculo, e ela resolve ser osso, por exemplo. Você imagina um desastre que seria, né? Ou você diz, eu quero que ela vá para o músculo e ela vai parar no fígado. Então, nós temos que controlar muito bem esse processo, tanto de ter certeza que ela vai se diferenciar na célula que a gente quer, e, segundo, que ela vai chegar no órgão-alvo. Só então é que a gente vai poder dizer, olha, nós podemos começar os ensaios clínicos. E como é feito esse controle? Já tem estudos? Não, por enquanto, só em modelo animal. Tá? Então, por exemplo, esses animais que nós estamos injetando, esses camundongos, primeiro a gente vê se diferencia no músculo, se vai parar em outros órgãos, o que acontece nos outros órgãos, e tudo são pesquisas extremamente laboriosas, mas são fundamentais. Doutora Maiana, na verdade não é uma pergunta, é apenas um depoimento. Eu tive uma irmã portadora de uma síndrome de Engelmann-Camurati progressiva. Essa síndrome foi diagnosticada quando ela tinha 12 anos de idade, até então não se conseguiu sequer diagnosticar. Foi diagnosticada na França, não se conseguiu um tratamento para ela. Ela adquiriu um câncer de carótida com metástase no pulmão, vindo a falecer aos 40 anos de idade. E dentro da mesma família há 2 pessoas com fibrose cística. Há muitos anos nós chegamos inclusive a contactá-la, sabendo dos seus estudos, mas a síndrome era Duchenne e acabou também não convergindo. Mas como tantos outros pacientes, a gente acredita que ela pudesse ter ainda se beneficiado com tais pesquisas. As pesquisas, infelizmente, nunca andam no ritmo que a gente gostaria, né? Os cientistas também gostariam que a coisa fosse mais rápida. O que a gente mais quer é poder oferecer tratamento. Mas a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, infelizmente. Boa noite. Eu gostaria de saber, como a senhora mostrou na sua apresentação, que existe o risco de desenvolvimento de tumores quando se aplica esses tratamentos com as células-tronco. Eu queria saber se isso é uma suspeita já comprovada com algum trabalho científico
demonstrando realmente, quando você utiliza células-tronco, existe a proliferação de células exageradamente, a ponto de se formar algum tumor, se isso já tem pesquisa demonstrando ou se é só uma suspeita. Não, com células-tronco embrionárias, com certeza. Com célula-tronco adulta, ainda existe muito pouco trabalho mostrando. Mas a gente sabe que o limite entre você formar um tumor e ser uma célula-tronco é uma coisa muito tênue. E a gente precisa entender isso melhor. Então, teve uma série de trabalhos que foram publicados há uma semana na revista Nature, mostrando que o mesmo gene P53 que está envolvido em tumores tem um papel importante na diferenciação de células-tronco. Então, é uma preocupação muito grande essa. Professora, gostaria de saber se existe alguma pesquisa em microbiologia usando animais microscópicos, por exemplo, para desenvolvimento de vacinas, pesquisa em vacinologia. Com célula-tronco, não? Com pesquisas semelhantes ao que se faz com desenvolvimento de vacinas gênicas, por exemplo. Existe pesquisas com vacinas a partir de DNA. Bom, se não existe mais um comentário, então vamos agradecer à professora Maiana Zatti por essa excelente palestra.